Estamos com muita informação para você e a primeira notícia é que já estão no presídio os 14 policiais do grupo de elite da PM de São Paulo. O grupo é suspeito de matar 2 homens durante uma abordagem. A transferência desses policiais aconteceu depois que a Justiça Militar decretou a prisão temporária. Os policiais da elite da PM foram levados de van para o presídio militar Romão Gomes, que fica na zona norte de São Paulo. Eles deverão permanecer no local por aproximadamente 30 dias, até que a Justiça Militar decida o futuro do grupo. A Corregedoria da PM suspeita que os 14 policiais da rota tenham executado na semana passada 2 homens durante uma abordagem policial na região de Pirituba, na zona oeste da cidade. Em depoimento à Polícia Civil e Militar, os suspeitos alegaram que os 3 homens que estavam em um carro reagiram a tiros à abordagem. 2 deles foram mortos e um conseguiu fugir pela mata. Dentro do veículo, os policiais da rota teriam encontrado 2 bananas de dinamite, colete à prova de balas, um revólver e uma submetralhadora restrita às Forças Armadas. Mas essa não foi a mesma versão apresentada por uma testemunha. Sem ter o nome revelado, essa testemunha disse que a abordagem foi feita pelos policiais em Guarulhos, na Grande São Paulo, e não em Pirituba, na capital. O local fica em torno de 30 quilômetros de distância onde aconteceu o crime. A investigação da Corregedoria da PM conseguiu provas técnicas que reforçam a suspeita levantada pela testemunha. Os investigadores analisaram o GPS das viaturas da rota e descobriram que horas antes da suposta troca de tiros, parte dos policiais esteve em Guarulhos. Até agora, apenas uma das vítimas foi identificada. Herbert Pessoa era um ex-presidiário e estava em liberdade desde 2007. Os policiais alegam inocência. O pedido de liberdade solicitado pelos advogados de defesa foi negado pela Justiça. Agora, os defensores querem que a Justiça individualize a participação de cada policial, já que nem todos atiraram nos suspeitos. Olha, quantas e quantas vezes você não decidiu saborear uma pizza ao lado de amigos, ao lado de familiares, né? Para comemorar algo na sua vida ou simplesmente para relaxar depois de um final de dia, depois de um dia de trabalho ou num final de semana. Mas os clientes de uma pizzaria não tiveram esses momentos de tranquilidade, porque eles foram feitos reféns durante um arrastão. 3 suspeitos invadiram o local e mandaram que as vítimas deixassem celulares e carteiras em cima das mesas. Foram momentos de muita tensão, mas o detalhe que ninguém desconfiou na hora é que os marginais usavam uma arma de brinquedo. A pizzaria fica em Itapevi, na Grande São Paulo. Os suspeitos invadiram o estabelecimento e roubaram celulares e dinheiro do dono, dos funcionários e de mais 10 clientes. Em seguida, fugiram em um carro. 1h30 depois do assalto, o veículo onde estavam os criminosos foi parado em uma blitz que acontecia na estrada. Os guardas municipais desconfiaram do nervosismo dos suspeitos. Cai de algumas contradições na entrevista que nós fizemos separado e acabaram confessando aí a criminalidade. Os 3 bandidos foram reconhecidos pelas vítimas. Com eles estavam relógios, celulares, garrafas de bebidas, R$ 2.100, além de uma nota de 5 euros. A arma do crime, uma pistola de brinquedo, também foi apreendida. E 6 chefes do tráfico de drogas foram presos com muita munição e um fuzil capaz de derrubar até um helicóptero. Veja. Um forte esquema de segurança foi montado para evitar o resgate dos presos. Os 6 traficantes deixaram a delegacia da Pavuna, na Zona Norte, no fim da tarde. Um deles é Ricardo Chaves de Castro Lima, o Full da Mineira. O criminoso era um dos mais procurados do Rio. Com a quadrilha, os agentes apreenderam um arsenal militar. Notadamente, um fuzil no calibre .50, que é uma arma de capacidade destrutiva muito grande. Me parece que é o primeiro até em nossa cidade. Full da Mineira disputava o controle da região de Costa Barros com o traficante Celso Pimenta, o Playboy, morto no sábado numa operação da Polícia Federal. A guerra entre eles transformou um pedaço do subúrbio carioca num território sem lei. Só este ano, 83 pessoas perderam a vida na região. Apesar das prisões, as comunidades que eram controladas por esses traficantes ainda estão longe de dias mais tranquilos e pacíficos. O medo da violência ainda é grande. O
comércio ficou fechado nos últimos dias. Para o presidente da ONG Rio de Paz, o Estado precisa ir além das operações policiais para libertar os moradores do crime organizado. É momento de nós fazermos pressão a fim de que não apenas o pobre veja a polícia lá dentro, mas veja o assistente social, o arquiteto, o engenheiro, o professor, sabe? Não apenas containers que abrigam policiais, mas escolas, hospitais, áreas de lazer. E na comunidade da Mangueira, um intenso tiroteio entre criminosos e policiais causou pânico entre os moradores. Uma pessoa morreu. A repórter Fernanda Sanches tem as informações pra gente. O clima ainda é tenso na comunidade da Mangueira. Agora pela manhã não teve registro de tiroteio, mas um homem foi encontrado morto numa rua de acesso à comunidade. A divisão de homicídios foi chamada, está apurando as circunstâncias dessa morte e se esse homem tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ontem o tiroteio foi muito intenso na comunidade. Ao longo de toda a manhã, um homem morreu e um policial militar também ficou ferido. O policiamento segue reforçado na comunidade da Mangueira, com homens inclusive do batalhão de choque, que é uma tropa de elite da Polícia Militar aqui do Rio. No Complexo do Alemão, na comunidade da Nova Brasília, a polícia inaugurou uma nova base da UPP. O nosso helicóptero fez imagens. Essa base agora é toda fechada, tem apenas umas pequenas janelas e essas janelas, segundo a polícia, servem para apoiar os fuzis. Mas está dando o que falar. Os moradores estão reclamando muito dessa base nas redes sociais, dizem que se sentem ameaçados com a nova estrutura. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Fernanda. E olha, mais um motorista do Uber disse em depoimento à polícia que também foi agredido 1 hora antes do colega que disse ter sido sequestrado e espancado por taxistas. Em ambos os casos, eles receberam uma chamada para uma corrida na mesma região. Acompanhe. Essas são as imagens do caso do motorista do Uber que afirmou ter sido sequestrado e espancado por taxistas. Um deles já foi identificado pela polícia, que investiga se as chamadas foram emboscadas ou se os motoristas do Uber foram atacados por estarem em uma região onde circulam muitos taxistas. A Prefeitura de São Paulo determinou a cassação dos alvarás de todos os taxistas que estiverem envolvidos na agressão. O sindicato dos taxistas disse que é contra a violência. Para coibir esse fato lamentável, que o Sintetax repudia qualquer ato de violência, precisa o poder público deixar de ser omisso. Esse motorista do Uber, que não quis se identificar, fala sobre a insegurança no serviço. A gente fica com medo, lógico, porque a gente não sabe quem que está do lado de lá, se é taxista mesmo, ou quem faz isso chega a ser um bandido, sei lá, porque quem sequestra uma pessoa é crime. Em meio aos conflitos está o passageiro, que tem o direito de escolher a melhor opção para ele. Eu prefiro, sim. Por quê? Por segurança. Eu prefiro o aplicativo, né? Mais confiável. Eu acho que tem mercado para todo mundo, mas a prefeitura tem que regulamentar. Acho que quem tem o dinheiro pode escolher o que quer. Tem muita gente para usar táxi, Uber, e acredito que essa briga é super desnecessária. Não vejo nenhuma necessidade de tanta violência para uma disputa de mercado. Olha, a briga é desnecessária, como foi dito, não há necessidade de violência e passou da hora do poder público, inclusive da Prefeitura de São Paulo, ou proíbe ou legaliza o aplicativo. Não dá para ficar discutindo e continuar prorrogando essa história, até porque já provocou polêmica demais, não só aqui em São Paulo, mas também em Belo Horizonte e em outras capitais brasileiras. Então, é preciso realmente que tenha um pouco mais de agilidade para resolver essa situação de uma vez por todas. E olha, duas senhorinhas, acima de qualquer suspeita, foram às compras em um supermercado. Mas, na verdade, elas foram mesmo cometer um crime. Você não acredita? Dá só uma olhada. Toda a ação foi registrada pelas câmeras do supermercado. Repare na mulher de blusa vermelha, ela disfarça e vai colocando produtos na bolsa. Uma senhora chega ao lado dela e passa a acompanhá-la nas compras. A idosa também pega os produtos do carrinho e coloca na bolsa, mas os seguranças do supermercado percebem o furto e passam a monitorar as duas ladras. Quando elas se preparavam para fugir, foram abordadas. Segundo os funcionários, a idosa começou a passar mal depois do flagrante. Elas tinham furtado carne, produtos de higiene, queijo e até chicletes. O dono do supermercado ficou com pena da idosa e resolveu não registrar o caso na polícia, mas elas tiveram que pagar pelos produtos furtados. Olha aí, ó.
Tiazinha tava indo lá fazer a compra do mês. Comprei até chiclete, a tia. Ela pegou, você vê que elas vão sempre com roupinha larga, né? Roupinha folgada. Dá pra esconder um negócio aqui, um negócio ali, né? É um adulto acima de qualquer suspeita, não é? Sem dúvida. E ainda passa mal depois. Então, eu me lembro do Tim Maia. O Tim Maia me contou uma vez que ele passava aperto nos Estados Unidos. O Tim Maia foi morar nos Estados Unidos. Ele disse que ele entrava, já era gordo, ele entrava com aquela sopa mais folgada nos Estados Unidos, que senão não cabia o frango, ele falou. Senão não cabia o frango dentro da roupa. Mas tinha que registrar o boletim de ocorrência, não pode ficar com dó. Aí depois a senhorinha passou mal. Eu tenho problema de coração. Aí passou mal. Tem que registrar o boletim de ocorrência assim, não pode deixar por isso aí não, só pagar a conta não. Olha aqui, a Polícia Civil procura o motorista que atropelou e matou um aposentado. De acordo com testemunhas, o suspeito participava de um racha com um carro roubado. Veja. A placa de siga ficou pelo caminho. Seu Vitorino, de 72 anos, não chegou ao destino. O aposentado, que fazia bico como sorveteiro, tinha saído de casa para deixar o lixo na rua antes de ir trabalhar. A gente tá muito abalado, né? Porque uma morte dessa aí não pode ficar impune, né? Segundo testemunhas, 2 veículos disputavam um racha na avenida na zona leste de São Paulo. Um dos motoristas perdeu o controle e atingiu o idoso que esperava para atravessar a rua. Leandro, sobrinho da vítima, viu tudo. Fazendo zigue-zague, um tentando passar outro, só que não tinha espaço. Aí quando ele conseguiu arrumar um espaço para passar, ele tentou passar, perdeu o controle e subiu em cima do canteiro. Os homens abandonaram o carro bem próximo ao local e fugiram sem prestar socorro. Dentro havia garrafas de bebidas alcoólicas. Só nos primeiros 5 meses desse ano, foram registrados no estado de São Paulo 23 homicídios dolosos no trânsito, quando há intenção de matar. Os rachas que terminam em morte se enquadram nesse tipo de crime. Nas estradas federais, foram mais de 300 ocorrências nos últimos 2 anos. Não raramente, quem participa dos pegas também pratica outros delitos. O carro que atingiu o idoso foi roubado no mesmo bairro onde o aposentado foi morto. Durante a madrugada, os criminosos cometeram pelo menos 2 assaltos usando o veículo. A polícia vai agora ouvir as vítimas para tentar levantar informações sobre o motorista. Olha, apesar de todas essas mortes e todos esses números absurdos, tanta gente inocente morrendo, as leis não mudam. Preste atenção neste outro caso. Um empresário que atropelou e matou uma catadora de lixo foi solto depois de pagar uma fiança de R$5 mil. Ele vai responder ao processo em liberdade. Lucimar Urquiza Moreto dos Santos, de 54 anos, vivia com a filha e as 2 netas. Bruna foi avisada pelos vizinhos depois que a mãe dela havia sido atropelada. É difícil. A mulher trabalhava como catadora de materiais recicláveis e tinha o costume de atravessar a avenida, que fica a alguns metros da casa de onde ela morava. O acidente aconteceu nesse trecho. A aposentada ficou caída no asfalto depois de ser atingida pelo veículo. O motorista fugiu sem prestar socorro e foi preso minutos depois do acidente. De acordo com a polícia, o empresário estava embriagado e foi liberado depois de pagar uma fiança de R$5 mil. Os comerciantes e moradores do bairro reclamam dos frequentes acidentes no trecho. 8 horas antes da idosa ser atropelada, um outro acidente aconteceu na mesma avenida e foi flagrado pelas câmeras de segurança. O motorista do carro não respeita a preferencial e entra na avenida e bate no outro veículo que não tem tempo de parar. No impacto, um dos veículos invade a calçada e bate no poste de iluminação. Um motorista para prestar socorro. Apesar dos estragos, ninguém ficou gravemente ferido. Revoltados com os acidentes, moradores fizeram protesto para pedir melhor sinalização no trecho e a instalação de um semáforo. Olha, embriagado, atropelou, matou uma pessoa, não prestou socorro e mesmo assim continua em liberdade. Vai responder o processo em liberdade e assim é a lei no Brasil, lamentavelmente. Quantas e quantas pessoas vão precisar pagar com a própria vida até que alguém tente fazer algo mais para punir esses infratores que usam o carro como se fosse uma verdadeira arma. E olha, preste atenção nesse caso. Uma mulher foi presa, acusada de agredir 3 enteados. As crianças têm entre 5 e 9 anos. A mulher culpa o companheiro.
Depois de um mês em fuga, ela resolveu se entregar. Segundo a polícia, durante o depoimento, ela tentou colocar toda a culpa dos crimes no marido, pai das crianças. Natane contou à polícia que está grávida de gêmeos, gestação de cerca de 3 meses. Sobre os enteados, ela diz apenas: as crianças me chamavam de mãe, o convívio era super bom, super legal, super extraordinário. Pronto. Bem diferente das palavras de Natane, são as provas que a polícia tem contra ela e o marido, que está preso. Além dos 3 enteados, uma 4ª criança também é considerada vítima de Natane. Uma menina de 6 anos que Natane cuidava. Ela seria a babá desta menor, que praticamente passava toda a semana com ela. Os 4 menores foram ouvidos aqui na delegacia. O depoimento das 4 crianças para o delegado responsável pela investigação tem muita coerência. Todas elas contaram exatamente como eram as sessões de tortura que elas eram submetidas. Os laudos do Instituto Médico Legal já estão prontos e já foram entregues para o delegado. Neles, a comprovação das torturas que as crianças viviam. Testemunhas contaram à polícia que Altieres e Natane mantinham as crianças presas em casa. Quando a mãe buscou os filhos, descobriu que a caçula estava na casa do tio, uma mentira criada pelo casal para encobrir os machucados visíveis no rosto da menina. Muita gente diz que criança não tem o discernimento, não é? Muitas vezes para prestar um depoimento, mas tem uma vantagem, a criança não mente. A criança vai lá e fala realmente de coração tudo o que aconteceu, porque a criança não tem ainda a malícia e nem o desejo de comprometer ninguém, muito pelo contrário, né? Agora, essa história de que madrasta, tem muita gente que brinca que já é madrasta, né? É apenas uma lenda que vem desde os contos de histórias infantis. Na verdade, muita gente tem madrastas excelentes e padrastos excelentes, melhores do que muitas mães e pais. Essa que é a grande realidade. Agora, a prova maior está no caso de que ela cuidava de uma outra criança que não tinha nenhum parentesco com ela e que ela também maltratava essa outra criança. Então, é da índole dessa pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa é ruim, é má, já está na índole dela, já está na natureza dessa pessoa. Quando a pessoa é boa, independentemente de ser filho, enteado ou até mesmo uma pessoa estranha, ela vai tratar bem, vai ter amor e vai cuidar com muito carinho. Pelo menos eu acredito dessa forma. Uma delegada tomou uma atitude bem polêmica. Ela decidiu que é proibido beijar e abraçar na delegacia. Se fosse na delegacia... Renata, você não ia poder nem me cumprimentar aqui. A gente ia chegar bom dia e a gente se cumprimenta, sim, né? Sempre dando um beijinho, com um abraço, né? Com a Aninha, com a Tiziane, com todos nós aqui. Mas lá não pode cumprimentar, mas nem colega de trabalho. Veja só. Na determinação assinada pela delegada Lívia Marques da Mota, é proibido o contato físico, especialmente beijos e abraços entre os servidores, como diz o texto. Por aqui, ninguém quis falar sobre o assunto, nem mesmo a delegada Lívia Mota. Mas no documento assinado por ela, qualquer servidor flagrado em contato físico pode responder uma sindicância ou mesmo ter o afastamento. Essa não é a primeira vez que a delegada chamou a atenção da mídia. Em agosto de 2013, quando atuava em Jaraguá do Sul, Lívia Marques da Mota, ao chegar em casa por volta das 6 horas da manhã, causou confusão por não conseguir entrar no prédio onde morava. Os relatos são de que ela estaria embriagada e com o carro acabou forçando o portão. Na época, ela negou a atitude. E além de não fazer o bafômetro, a delegada ofendeu os policiais militares ainda no local, de acordo com a ocorrência. E agora, 2 anos depois, com essa determinação polêmica em Barra Velha, o delegado regional é que pode se pronunciar sobre o assunto. Olha, é um absurdo, né? Agora, você também achou? Imagine você passar na rua e de repente dar de cara com um cartaz com uma foto sua. Você vai levar um susto, evidentemente. Agora, imagine que este cartaz é um anúncio de prostituição com o seu telefone e tudo mais. Terrível, não é? Pois muito bem, foi o que aconteceu com a Bruna, uma estudante de apenas 23 anos. Veja. Esse é o cartaz que mostra a Bruna como se ela fosse uma garota de programa. O anúncio é falso, mas os números de telefone são reais, o que causou um enorme transtorno para a analista de cobrança de 23 anos.
Os cartazes foram espalhados pelo bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde fica a empresa onde Bruna trabalha. Agora, ela convive com a vergonha por ter sido exposta desta forma. Casos como este estão cada vez mais comuns. No mês passado, o Patrulha do Consumidor mostrou a história de Mônica Lozano, uma jovem que teve sua foto postada num site de prostituição. Mônica fez dezenas de boletins de ocorrência, mas não adiantou. Junto com a foto da jovem estavam o endereço e o telefone dela, que não parava de receber ligações de supostos clientes. Eu recebi a primeira ligação de um homem perguntando quanto eu cobrava, onde eu atendia. Eu falei, engano, desliguei o telefone. A segunda ligação foi logo em seguida. Pensei que fosse trote. Falei, não, é trote. Desliguei, nem falei nada. E a terceira ligação era um outro rapaz. Eu decidi perguntar onde que ele estava vendo isso, que ele não tinha sido o primeiro a me ligar. Ele me passou o site. Eu entrei na internet e verifiquei através de um site de busca e encontrei. A vida de Mônica virou de cabeça para baixo. A moça perdeu 3 empregos por conta das fotos divulgadas no site. Ela diz que não tem inimigos e que não sabe como isso aconteceu. Olha, são histórias absurdas e o primeiro personagem dessa reportagem é a Bruna. E nós fizemos questão de trazê-la aqui ao estúdio para conversar com ela. Bruna Souza Brito, 23 anos. Bom dia, Bruna. Bom dia. Bom, por que você acredita que você foi envolvida em uma história como essa? Eu acredito que é inveja, né? Porque eu comecei a me destacar na empresa e tudo começou, eu acredito, quando eu encontrei um morador de rua lá na região da empresa, né? Ele estava há 15 anos nas ruas e aí a gente conseguiu localizar a família dele, ele voltou para a Bahia e isso teve uma grande repercussão na mídia lá na Bahia e hoje, graças a Deus, ele já está trabalhando. Então, desde que isso começou, eu ganhei um certo destaque na empresa, eu tenho um destaque nas redes sociais por conta do trabalho que eu faço com morador de rua. E aí a empresa, eu viajei pela empresa e depois, por conta desse trabalho social, a empresa me colocou como garota propaganda, onde colocou minhas fotos no elevador da empresa, nos televisores e nos computadores de todos. E na semana seguinte já me chamaram para ser apresentadora de um projeto social, né, da formatura que eles têm, e na mesma semana fizeram isso. Então eu acredito que inveja, porque eu não tinha nenhum ano de empresa e começou esse destaque, eu estava ganhando prêmios pela empresa por conta do que eu postava da empresa no Face, eu tinha bastante curtidas. Então eu acredito que foi isso, inveja. Então você acredita que foi alguém dentro da própria empresa onde você trabalha? Você ainda trabalha na empresa? Estou afastada. Você está afastada em virtude de tudo que está acontecendo, não é? Sim, sim. Agora, o que eu prestei atenção, se você olhar esse anúncio, você percebe que a maldade já começa aí. Está o nome completo da Bruna aí. Normalmente, né, ninguém coloca o nome completo. Normalmente, pelo que a gente tem conhecimento, as pessoas que atuam, né, nesse mercado usam até um nome fictício. Né? Um nome que não é um nome verdadeiro. Ninguém usa um nome verdadeiro, ainda mais com nome e sobrenome. Então, realmente, foi uma grande maldade que fizeram com ela. E nós estamos recebendo também conosco aqui hoje o advogado criminalista Fernando José da Costa. O doutor Fernando não é o advogado da Bruna, mas ele veio nos auxiliar nesse caso. Doutor Fernando, essa história se encaixa como difamação, como injúria? Onde está enquadrado esse tipo de ação que foi feita contra a Bruna? Bom dia. Bom dia. Infelizmente a situação é grave, não é a primeira que acontece e com a internet, que tem seus pontos positivos, também traz os seus pontos negativos. Então, esse é um deles. O caso ganhou divulgação, ganhou mídia e ela me contou que, além dos cartazes, ele acabou indo para a internet através do Face. Então, a primeira medida que ela tem que tomar é, através de um advogado, uma medida judicial informando que o cartaz diz respeito a ela, que a informação é inverídica e que vem prejudicando a sua imagem. Nesse momento, o Poder Judiciário deve bloquear essa informação num site de pesquisa e também no Face e qualquer outro tipo de aplicativo. Essa é a primeira medida que ela tem que tomar imediatamente. E isso é rápido? Isso é rápido. O Poder Judiciário é atento a essas questões e toma uma medida rápida. O investigador, ele
está vendo com a Delegacia de Crimes Virtuais, né, para eles tentarem puxar o IP para saber de onde A empresa saiu. onde você trabalha está te auxiliando, está colocando o departamento jurídico, o advogado à sua disposição? Ela não se envolve nisso? Quando 4 pessoas da empresa foram chamadas a depor, né? E certo. eu nem sabia, elas foram intimadas, deporam na quarta e na quinta, e quando foi na quinta noite foi criado um fake e foi compartilhado pela internet, né? A gente não sabe porquê, mas foi logo na quinta-feira à noite após os depoimentos. E aí, quando elas foram depor, a empresa concedeu advogado para elas e eles entraram em contato comigo, falando que o advogado também estava disponível para mim. Ok. Algumas semanas atrás. Bruna, psicologicamente, como é que você tá? Você pretende voltar para a mesma empresa ou já voltou? Como é que tá a tua vida hoje? Eu estou assim, muito abalada, né? Eu sinto como se a minha alegria ela tivesse sido roubada, né? É uma dor muito grande, porque eu sempre fui muito de acreditar nas pessoas, né? Eu acredito que existe mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. Eu acredito que aquelas pessoas que são ruins, elas podem se transformar em pessoas boas. Então, quando isso aconteceu, eu não esperava. Foi um baque para mim. É como se a minha alegria tivesse sido roubada. Então, é uma dor muito grande, assim. Eu estou tendo que fazer terapia toda semana. Eu tenho que ir na terapia toda terça-feira, estou tendo acompanhamento com psiquiatra, estou afastada por depressão, estou tomando antidepressivo, né? A minha vida hoje é do quarto para a cozinha para comer ou para o banheiro, mas eu não saio mais do quarto. Bruna, porque eu não sei, você é casada, você tem namorado? Não, como é que atingiu, e os seus pais, como é que isso atingiu o ambiente familiar de uma forma geral? Eu moro com a minha mãe e o meu irmão, né? E minha mãe, ela tá arrasada, assim, eu falo, não poderia eu não sei ser diferente. Que dor é maior, ver a tristeza da minha mãe, olhar para esse cartaz, porque ela vê a filha sofrendo, né? E ela tenta esconder o sofrimento, mas eu vejo quanto que ela sofre. Isso me dói muito, a gente ver quem a gente ama sofrer de uma maneira dessa. Então, a pessoa roubou a minha alegria, roubou a alegria da minha mãe, é como se ela tivesse destruído. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, e a pessoa, ela simplesmente destruiu isso em mim. Doutor, é possível identificar essa pessoa e chegar realmente a concluir esse caso com uma punição para a pessoa que fez isso? Sim, além dessa medida de retirar isso do ar, da mídia, ela tem que procurar e verificar quem praticou essa medida, quem praticou essa infração, a colocação dos cartazes. Então, esse passo ela já fez, ela já foi autoridade policial e o trabalho da autoridade policial é investigar os autores, investigar quem fez isso. Existem algumas formas de se buscar essa identificação, né? Ela vai olhar câmeras nos locais onde foram colocados os cartazes, conversar com as pessoas, tentar ver alguma testemunha que encontrou alguém que colocou o cartaz, investigar as pessoas que têm relacionamento com ela social e profissional. Além disso, foi colocado no Face. Isso vai ser passado, como ela já mencionou, a uma delegacia especializada em crimes digitais. Certo. E tudo colocado no Face, por mais que seja falso, você tem uma identificação do computador que enviou, que é o chamado IP. Então, isso já está sendo feito pela autoridade policial. Encontrando isso, ela tem um outro caminho a fazer. Ela vai ter que entrar com uma ação penal de crime contra a honra. Nós temos 3 crimes contra a honra. Calúnia, quando você imputa alguém a prática de um crime, falsamente. Difamação, quando ofende a sua reputação, é você perante o seu trabalho, a sua profissão. E a injúria, a sua dignidade, o seu ego. Esse cartaz, além de ofendê-la quanto à sua dignidade, nada contra pessoas que realizam a prostituição, mas não é o que ela faz. Certo. Então, esse cartaz é uma demonstração clara de ofensa à sua dignidade. Então, há ali injúria. Além disso, há uma menção com relação ao termo que ela usa, amamos, que é um termo que ela usa nesse trabalho dela social. Então, nós também temos a difamação. Então, ela vai ter que contratar um advogado e entrar com uma ação penal encontrada essas pessoas para que seja apurado o crime de difamação e de injúria. Quando colocado na internet, novamente o crime é praticado. Então, cada ato gera um novo crime, não é um ato só. Além disso, nós temos uma medida civil. Ela também tem que entrar com uma medida civil, indenizatória. É o chamado dano moral, que isso que vem causando a imagem dela, essa depressão, esse sofrimento, esse afastamento do trabalho e também danos materiais relacionados à própria profissão. Então, essas medidas terão que ser tomadas. O afastamento agora dela da empresa também. Também. Sem dúvida. Lamentavelmente, são medidas que
dificilmente se apagam, né? Elas Sem ficam dúvida, registradas, Ok, lamentavelmente. muito obrigado por nos ajudar aqui, por nos auxiliar, né, com uma informação de um especialista. Bruna, tenha certeza do seguinte, tome todos os procedimentos que ele está dizendo aqui, todos os caminhos, busque a justiça, mas tenha confiança na justiça divina. A pessoa que fez isso para você, de alguma forma ela vai pagar, a sua vida vai seguir, você vai ser retribuído na frente, a pessoa vai ter ainda um dano a ser pago aqui ainda, pode ter certeza. Eu acredito nisso, viu? Muitas felicidades para você daqui para frente. Muito obrigado mesmo. E olha...